Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas à segunda sessão do Plano B, o que fazer depois do doutoramento, que é um ciclo de conversas que está a ser organizado entre agora e o verão do Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa da Universidade do Porto. Nesta segunda sessão contamos com a presença do Tiago Gama Rocha, que é professor auxiliar convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e no ISMAI, e que vai ser dedicada ao tema da comunicação de ciência. Portanto, o que a gente vai tentar fazer hoje vai ser falar de como podemos tornar os nossos projetos enquanto investigadores mais compreensíveis para o público em geral, não é? Ou para pessoas de outras áreas. Vamos também falar um bocadinho de como desenvolver uma presença na internet, não é? Como construir um perfil no mundo digital, um perfil apelativo, não é? Como chamar a atenção, no fundo, de quem nos interessa. Vamos também falar de outras formas de financiar projetos, não é? Sem passar necessariamente pelo FCT, por exemplo, não é? Ou pelas universidades, e também de carreiras fora da universidade. O nosso convidado vai nos falar um bocadinho também sobre isso. Vou passar a palavra agora à Marinela Freitas, à minha colega, que vai apresentar o Tiago. Força. Olá, boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer para nós termos connosco o Tiago Gama Rocha hoje. O Tiago tem muitas facetas, muitas valências e por isso é um convidado perfeito para as nossas conversas no Plano D. O Tiago Gama Rocha tem uma formação muito interessante, feita entre as belas artes e a engenharia, e ao longo do seu percurso tem-se especializado na área da comunicação e, portanto, de certa forma, também da comunicação de ciência. Ele fez a licenciatura de cinema aqui em Portugal, o mestrado em cinema documental em Barcelona e o doutoramento em média digitais em Portugal e nos Estados Unidos, ao abrigo do programa Austin Portugal da Faculdade de Engenharia do Porto. Portanto, é alguém que estudou fora e dentro de Portugal e alguém também que trabalha fora e dentro da academia, não é? No ensino superior, como já disse o João, o Tiago é professor na FEUP e no ISMAI, mas paralelamente tem também fundado projetos colaborativos como o Open Field Creative Lab, como a empresa nome inglês com Style, que ele fundou com o Ricardo Aruz Pereira, o Miguel Góis e o João Rito. Aliás, há várias campanhas publicitárias, por exemplo, ao CTT, feitas por esta equipa. Ele é também o cofundador com o Gustavo Magalhães do Emergence Hackathon, aquele que decorreu em 2019 na Universidade do Porto. Para quem teve a possibilidade de participar, lembra-se que foi uma experiência extraordinária. E realmente para nós é mesmo um prazer ter-te aqui. Muito obrigada, Tiago, por cá estares. Talvez a nossa primeira pergunta seja realmente pedir-te para tu falares um pouco sobre este teu percurso. E talvez pudesses começar por aquele facto muito curioso, que é o seguinte, não é? Tu ensinas hoje a engenharia, que foi a primeira faculdade que tu frequentaste e de onde foste expulso. Portanto, há esperança que tudo dê certo no fim, Tiago. Olá Marinela, João, muito obrigado por me convidarem, o prazer é meu. Depois de uma introdução dessas, eu sinto-me... podemos acabar por aqui, ficamos já por aqui, eu já estou bem. Sobre a pergunta que me fazes, sim, eu comecei a minha vida após o secundário, entrei na minha primeira escolha, em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, porque eu queria seguir comunicação, mas pensava que era engenharia porque era bom a matemática e física, porque eu tinha experimentado essas disciplinas, achava que era isso que eu sabia fazer. Não me consegui minimamente motivar durante esse período na FEUP. Em 3 anos fiz 6 cadeiras, cada ano tinha 10 cadeiras naquela altura. Havia um processo que se chamava prescrição, que se ao fim de 3 anos não se tivesse completado a Universidade do Porto convidava-nos a sair, que é uma forma de dizer vai-te embora, e durante 2 anos não me podia voltar a inscrever na Universidade do Porto. Como devem imaginar, foi duríssimo. Já estava a ser duro o processo de estar desmotivado, naturalmente, mas o facto de me ter fechado, de realmente me terem expulso, abalou muito a minha autoconfiança. Na altura, meu pai deu-me uma hipótese perfeitamente justificável, disse: filho, tens que ir trabalhar para aprender o que custa a vida. Ele tem muita razão. A minha mãe, a santa da minha mãe, disse:
filho, se tu fores trabalhar agora nunca mais vais voltar a estudar, portanto vai fazer um hobby para te encontrar. O teu problema é de motivação, não é de capacidade. E pronto, obrigado mãe, e eu fui tirar uma licenciatura em cinema, e fui escolher cinema porque eu faltava aos exames de engenharia para ir ao cinema, então achava que, pronto, se é para ir fazer um hobby, se eu gosto de ir ao cinema, devo gostar de fazer isto. Fui estudar cinema, as coisas correram bem, fiz do hobby uma licenciatura. É curioso, fui a única pessoa naquela escola que entrou com o Exame Nacional de Matemática para um curso de cinema, porque não sabia fazer mais nada. Então fiz o Exame Nacional de Matemática, fui à entrevista, eles acharam que eu tinha competências, eu tinha uma média de secundário alta, portanto, que exame é que eu posso fazer? Fiz aquele que estava mais habituado, que era o de Matemática. Cheguei a cinema, era a berrar, a todos os níveis, eram pessoas que vinham de Soares dos Reis, eram pessoas que vinham já com uma vertente artística já desenvolvida, e eu vinha com uma vertente completamente de execução, analítica, resolução de problemas. Mas foi muito engraçado, fiz disso licenciatura. Acabei o curso e não sabia o que fazer com a vida, porque estudar artes é espetacular, deu-me para reconstruir, de certa forma, a minha autoconfiança, para me encontrar e para me perdoar de ter falhado em engenharia, porque este processo de aceitarmos que nem sempre vamos acertar faz parte do crescimento, faz parte da maturidade, diria, e cinema e artes proporcionou-me esse espaço. O que não me ensinou foi a arranjar trabalho. Acabei e não sabia o que fazer. Fiquei 2 meses em casa a jogar PlayStation, e eu nem gosto de jogar PlayStation, sem fazer nada. E a namorada que eu tinha na altura, um dia chega e diz-me: então tu não ias ser um grande realizador? Pronto, ela não era muito simpática, não durou muito a relação, mas ajudou-me muito nesse momento, porque picou-me. E eu fui para a internet, então vou já mudar a minha vida. E lembro-me de pesquisar bolsas para estudar fora de Portugal. Porquê é que eu queria estudar? Eu não sabia, mas eu estava à procura eu preciso que me ensinem a arranjar um trabalho. E acho que isso, nós docentes, agora que estou na posição de docente, eu procuro tentar colmatar essa deficiência que encontrei na educação, que é, estamos a formar alunos, mas não estamos a capacitá-los para depois, o que é que eu faço com este diploma, o que é que eu faço com este conhecimento todo que adquiri. Portanto, long story short, encontrei um concurso. Isto foi em 2006 que eu acabei a licenciatura, tinha 25 anos, acabei em junho, a namorada chateou-me em setembro, eu encontrei um concurso, em outubro, novembro estava nesse concurso, tive sorte, ganhei o concurso, em janeiro de 2017 estava a viver em Barcelona com uma bolsa de estudos, com o sonho de qualquer miúdo de 25 anos, é tipo, olha, vai, tens tudo pago, diverte-te, aprende, cresce. A faculdade lá era brutal. Nós trabalhávamos logo desde o início, tínhamos reuniões com se eu estiver a falar muito, interrompo, eu vou continuar. Tínhamos reuniões com uma produtora. O que é uma produtora? É alguém que trabalha para o mercado, que faz produtos diretamente para o mercado. Então nós, quando entramos, logo nos primeiros dias, somos introduzidos à produtora, que nos explica quais são os formatos que o mercado está a absorver. Isto é exatamente o que eu precisava. Como é que o mercado funciona, o que é que o mercado está a pedir e como é que eu monto um projeto com potencial de ser absorvido pelo mercado. Portanto, aproveitei isso, consegui vender o meu trabalho final de mestrado à televisão da Catalunha, na altura. Nada excepcional, não era pelo dinheiro, era por acabar um mestrado com um trabalho que saiu para o mercado de trabalho. Tive sorte. Fiquei lá 2, 3 anos a trabalhar, comecei a enrolar cabos, tornei-me especialista em enrolar cabos, ainda hoje sou muito, muito aborrecido com toda a gente à minha volta de como é que se enrola um cabo de forma decente, e fui evoluindo até que comecei a montar projetos que me levaram a fazer coisas bem maiores e levaram-me até os Estados Unidos. Mas quando tudo está a correr bem, há sempre fatores externos, desafios externos. Se eu no início, com o ser expulso, foram fatores internos que me dificultaram. Nesta altura em que eu parecia que já estava tudo a correr bem, vieram fatores externos, que foi em 2008, 2009, uma crise financeira à escala global, um crash de mercados,
Isso sentiu-se principalmente em Barcelona, onde eu estava, que estava muito alavancada no setor imobiliário, numa bolha imobiliária que radicalmente. Eu tinha aprendido audiovisual a trabalhar em película, em 8mm, 16mm, 35mm. Em Barcelona eu estava a trabalhar com HDD, mas eram cassetes ainda tem lá a película dentro. 2008, 2009 começa o YouTube, que já tinha começado, começa a ganhar muita relevância. O Facebook já tinha começado, começa a ser o Facebook. Ou seja, começa este conceito que para nós agora já é tipo revolução digital, já é tudo digital. Nessa altura estava a ter um impacto muito grande na forma como se fazia o que eu fazia. Então estava a mudar e eu tinha que me reinventar. Pronto, voltei à casa, voltei para o Porto, comecei a montar projetos e aí eu já tinha o bichinho de lecionar e de ensinar. E tinha e não sabendo, eu estava a montar um projeto de comunicação de ciência. Mas na altura chamei-lhe de Educação de Paz. Eu fui, juntamente com psicólogos, e foi o meu primeiro projeto interdisciplinar, e apaixonei-me pelo que são projetos interdisciplinares e pelo potencial que esses projetos têm. Fui trabalhar sobre temáticas da prevenção do vírus HIV para 4 bairros sociais aqui de Vila Nova de Gaia. O que é que acontecia? Os psicólogos estavam a tentar passar conteúdos de informação, conhecimento sobre a prevenção do vírus HIV, sobre desmistificar preconceitos que existiam, mas esbarravam quando chegavam a estas comunidades que mal sabem ler, mal sabem escrever e muitas vezes até mal sabem falar, esbarravam porque estavam lá com um jargão técnico. E então chegou o artista que decidiu montar um projeto com a comunidade em que, pronto, eu ensinava, selecionava membros da comunidade, capacitava-os para eles criarem os próprios conteúdos, de acordo com a linguagem deles, verificava que o conhecimento que estava a ser passado naquela linguagem deles estava correto, e com isso eles tornavam-se educadores de paz. Eles faziam isto e criavam um vídeo para disseminarem e distribuírem pelas comunidades. Foi dos projetos que até hoje me deu mais prazer de fazer, de longe. Foi o projeto que me abriu as portas para, e eu conto já vai longo, para voltar à FEUP, onde eu tinha sido expulso. Como é que eu volto à FEUP? Uma conferência de documentário deste programa UT Austin Portugal, que eu desconhecia o que era, mas era sobre documentário. Estava com o professor de Austin a apresentar, e o professor apresenta, e nas perguntas e respostas eu aviso já, são sem vergonha, sou quase sempre a primeira pessoa a fazer a pergunta, porque eu prefiro lutar contra o medo de falhar, o medo de passar uma vergonha, o medo de fazer a pergunta errada, prefiro dizer e não ficar com isso aqui a remoer. Portanto, falo logo e é tipo, já está, já não preciso ter medo. Era medo de uma coisa que não existia. Então fiz uma pergunta que o convidado não encaixou muito bem, ficou um bocadinho à defesa e gerou-se ali uma conversa, e eu acabei por ficar a moderar de uma forma orgânica a conversa entre o convidado e o resto da audiência que se referia a mim para conversar com ele. Estavam lá os diretores do programa que me vieram entregar um cartão e disseram: Tiago, está aqui este programa, estamos interessados em perfis como o seu, que era um programa que estava no início. E pronto, passado 3 meses estava com uma bolsa na FEUP, na escola onde tinha sido expulso, para tirar um doutoramento com financiamento para ir para os Estados Unidos, e eu tipo, o que é que se passa aqui? Mas a verdade é que eu estava assim, estava cheio de medo, tinha sido expulso disto, tive outra vez que voltar. João, queres me interromper? Queria sim, senhor. Só para apanhar, só para fazer aí uma transição em relação ao que tu disseste sobre este teu início na área da comunicação de ciência. Eu queria aproveitar para te perguntar, porque eu sei que tu, nas conversas que temos tido, achas que muitas vezes os académicos comunicam da mesma forma que publicam, não é? Ou seja, há uma dificuldade entre os investigadores, não é? Em realmente fazer entender, não é? Tornar perceptível aquilo que é de facto importante para o público em geral, para as pessoas. E isso, eu sei que tens uma data de estratégias ou conselhos que mais ou menos fáceis de seguir, que tens a dar às pessoas, não é? Sobre como tornar, no fundo, os projetos mais perceptíveis, não é? Mais apelativos. Sim. Obrigado por me interromperes.
é a história da minha vida, não a consigo contar de uma forma resumida. Não tenho essa capacidade, é longa e tem muitas mudanças, portanto é difícil. Obrigado por interromper, senão ia ficámos aqui a hora toda a falar. Bom, comunicação de ciência, publicar versus comunicar. São dois canais totalmente distintos de comunicação, que merecem ser tratados de forma distinta. Para começar, têm audiências distintas, ok? E a comunicação, a construção do conteúdo de comunicação deve partir por uma análise da audiência, por uma definição clara de quem é a audiência. E a audiência nunca pode ser definida como é para todos. Isso é um erro, porque nunca é para todos. A audiência é sempre alguém. Portanto, é preciso começar por definir qual é que é essa audiência mínima, quem são esses alguém, para que de facto estamos a comunicar. No caso da publicação, esses alguém são os revisores. Ponto. Não é depois, nem sequer são quem vai ler. Tem que ser feito de uma forma muito estratégica, porque é para aqueles revisores. É para aquelas pessoas que depois vão avaliar isto é publicável no meu jornal ou não é publicável. Numa comunicação, a audiência é quem está a assistir. Portanto, quem está a assistir, para além de ser mais diversificado, de alguma forma também são mais humanos. Se tirarmos aqui a conjuntura pandémica, em que é tudo igual, é tudo online, uma comunicação geralmente é feita ao vivo com pessoas. E as pessoas não querem uma repetição do que podem ler num papel. As pessoas querem é que lhes contemos uma história, que tornemos o percurso pessoal. O percurso pessoal no sentido em contar o percurso e não focar nas secções que um artigo deve forçosamente ter. São dois momentos diferentes de comunicar. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o que é uma apresentação verbal do que é uma publicação escrita. Não sei se era isto que tínhamos falado, João. Sim. Tenho péssima memória. Eu aproveito, Maridel, eu já te passo outra vez a ti a palavra, aproveitava só para, no seguimento desta pergunta que eu te fiz, para ver se nos falaras também mais um bocadinho do valor que achas que, de facto, esse contacto com o público em geral pode ter para a própria investigação da pessoa, não é? Nós tendemos muito a ver esse contacto com o público, às vezes como uma distração, não é? Tem de ser, não é? Temos mesmo que mostrar o que andamos aqui a fazer, mas costuma ser visto como, no fundo, uma perda de tempo, não é? Eu não acho que seja assim, não é? Acho que realmente esse contacto ou exposição, não é, do projeto ao público em geral tem valor para o próprio trabalho científico, não é? E nós falamos um bocadinho disso, portanto deixava-te desenvolver essa questão. Vai ser difícil. Eu não sei se percebi muito bem, João, mas deixa ver se eu consigo pegar. Eu acho que quando falamos sobre isso, eu estava-me a referir o investigador precisa de adquirir competências que vão para além de saber comunicar com os seus pares. Isto é essencial. Isto é essencial para um processo formativo. Aquilo que eu falei, que quando acabei uma licenciatura não tinha, que era competências de saber arranjar um trabalho. Se fizermos um paralelismo para competências de saber financiar um projeto, para além da FCT, competências de conseguir encontrar um sponsorship de uma fundação à caixa, de uma fundação que esteja relacionada com as nossas áreas. Para isso é preciso saber comunicar com audiências que não têm que ter o mesmo rigor técnico-científico que nós temos com os nossos pares. Que o valor que eles procuram é diferente do valor que os nossos pares querem. Vamos por assim. E nesse sentido, comunicar ciência vai muito para além do comunicar com o público não especializado no sentido do cidadão. Comunicar ciência também está muito relacionado com saber comunicar com policymakers, desculpem o termo, eu não falo bem nenhuma língua, espanhol, português e inglês, e falo as três misturadas. Mas são os policymakers, talvez os decisores políticos, né? Os decisores que tomam as decisões políticas, é basicamente isso que quer dizer, não é? Exato. Pronto, decisores políticos
que esses decisores provavelmente vão definir as linhas orientadoras dos investimentos que são feitos na investigação. Portanto, é preciso saber comunicar com eles para lhes fazer ver que esta área de investigação é relevante. Ou seja, se nós quisermos só operar ao nível de candidaturas para a FCT, tudo bem. Mas se nós quisermos também criar o nosso campo de ação, e muitas vezes, quando estamos a falar no contexto de agora, em que é tudo interdisciplinar, em que os problemas são interconnected, portanto são novos, muitas vezes os campos de ação estão a ser criados. Okay? Já não são tão estanques. São campos que são dois e que a FCT ainda não tem linhas de financiamento para algo que não é uma coisa nem outra, que são as duas ao mesmo tempo. Portanto, é preciso ter uma conversa acima. É preciso levar isto para uma agenda, é preciso comunicar a ciência com jornalistas, porque se nós queremos realmente criar condições para a mudança, temos que arranjar forma de a nossa voz ser divulgada por quem já tem audiência. E para isso temos os jornalistas, temos os opinion makers, temos tudo isso. Portanto, comunicar ciência vai muito para além do explicar ao cidadão o porquê da importância da vacinação. Vai muito para além disso. Okay? Vai, se calhar, é saber explicar ao decisor político porque é que o processo de vacinação deve ser feito de acordo com algumas regras e não pode ser um critério meramente abstrato, tem que ser rigoroso. Tem todos estes níveis. Não sei, João, se era por aqui a conversa. Sim. Marinela, queres fazer sim, a tua depois volto aqui. Só para não estar sempre... O João quer espremer aí de ti algum conselho e ele vai lá chegar. Mas isso que tu estás a dizer é mesmo muito interessante, Tiago, porque realmente as pessoas normalmente dedicam-se muito ao seu trabalho e mesmo a história de vida que tu nos contaste, não é? E que tu contaste de uma maneira bastante modesta, como se fosse sempre golpe de sorte, e nós sabemos que por aí detrás de tudo isso está muito, muito, muito trabalho, não é? Mas não adianta só a pessoa trabalhar muito se depois realmente o seu trabalho não for lido, por exemplo, não é? Não adianta, eu acho que era isso que tu também estavas a querer dizer, nós podemos passar um tempo infinito a fazer um doutoramento e a trabalhar imenso e até fazemos um objeto extraordinário, mas depois se não conseguirmos que ele seja lido, não é? E ele for para a biblioteca, lá não é, para uma catacumba, ou ficar num repositório perdido e ninguém lá vai consultar, isso também não é bom, não é? E, portanto, é preciso pensar também em comunicar aquilo que nós fazemos e como é que nós podemos fazer. E não há que ter... Não há que achar, talvez seja isso que o João também tivesse a tentar querer dizer, não há que achar embaraçoso em ter que comunicar com outras pessoas fora da academia, tem que se fazer precisamente isso, não é? E tu falavas-nos outro dia, falávamos, aliás, todos juntos, daquela capacidade que os colegas das ciências têm muito, não é? De fazer o pitch da ideia, não é? Não é? De como se consegue, não é? Tu contavas a história do elevator pitch, não é? De como nós temos que conseguir sintetizar o nosso trabalho muito rapidamente. Sim. Isso é algo que eu defendo, que isto também é óbvio que é fruto da minha experiência do outro lado do Atlântico. Os Estados Unidos da América são peritos no que é elevator pitch, porque de facto eles têm que utilizar isso constantemente, porque a qualquer altura alguém vai perguntar o que é que fazes, e não temos muito tempo para captar a atenção das pessoas. Por vezes temos 30 segundos, às vezes temos 3 minutos, mas nunca vamos ter 20 minutos para falar. É raro isso acontecer. Então, aqui na lógica de captar a atenção das pessoas e elas quererem saber mais, nós temos que ser capazes de reduzir a complexidade do nosso trabalho a 2 linhas, a 2 frases. E isto é comunicar ciência. Há uma frase qualquer, já não me lembro, que é: se nós não conseguimos comunicar a uma criança de 6 anos o que fazemos, então é porque não sabemos o que estamos a fazer. Há outra que diz que se temos que nos fazer valer de jargão técnico para explicar o que fazemos, então é porque não entendemos o que o jargão técnico quer dizer. Realmente quer dizer. Portanto, comunicar a ciência também é um bom desafio para entendermos realmente se sabemos o que estamos a fazer e a dizer. E, se calhar por isso é que alguns investigadores rejeitam, porque não é fácil. Não é Existe fácil. esta noção que a comunicação é o filho pobre das ciências, mas não é por acaso que nem toda a gente consegue fazer bem feito.
E eu queria só também aproveitar para fazer um parênteses. Nem toda a gente tem que ter este perfil que eu estou aqui a dizer. Acho muito bem que existam pessoas que têm um perfil em que querem ser investigadores e querem ser apenas investigadores e não querem estar preocupados em comunicar, querem estar preocupados em executar. No entanto, numa equipa vai ter sempre que existir alguém capaz de comunicar, inevitavelmente. Uhum. E é para esses que se calhar eu estou a falar, ou então para aqueles que não querem ser isso, mas que pelo menos possam assumir, eu não sou isto, preciso de alguém que me ajude a fazer isto. E entenderem que têm essa necessidade. É verdade. Deixa-me só dizer, Tiago, que realmente era isso que eu queria. Eu queria exprimir essa ideia de não se depender tanto do jargão, não é? Porque eu acho que realmente essa. É como tu disseste, não é? Muitas vezes a gente depende dos termos técnicos, das palavras mais esotéricas, porque precisamente não sabemos o que é que estamos a fazer, nem sabemos realmente porque é que interessa, não é? What's the point? Não é? E isso aí, no fundo, o que eu estava a tentar dizer, não é? Era que essa necessidade de comunicar também se vai refletir na própria qualidade da investigação, não é? Porque a pessoa, de facto, sabendo aquilo que quer fazer, aquilo que quer dizer, não é? Vai poder fazer uma seleção muito mais afunilada, muito mais específica do objeto de estudo, por exemplo, não é? Vai conseguir, não é, pôr o dedo, não é, naquilo que realmente quer estudar. Portanto, era isso. Não podia concordar mais e já sei porque é que eu não podia dizer isso, porque isso é o teu contributo para esta conversa. Não, é verdade, porque isso tens toda a razão, mas não seria algo que eu teria pensado. Agora sim, agora já te vou citar ou plagiar, depende da altura, e vou usar isso, vou usar isso, porque tens toda a razão. Comunicar verbalmente, reduzir a complexidade, retirar o jargão e conseguir explicar, isso é essencial para depois a escrita. E também, antes da escrita, para realmente entender se está bem definido o scope do nosso trabalho, o âmbito do nosso trabalho. Por exemplo, Tiago, agora estava-me a lembrar que estas coisas variam de área para área, né? Mas na nossa área da literatura, quando tu tens que fazer um resumo a um abstract, tens que ser capaz de, em poucas linhas, dizer o que é que vais fazer. Há pessoas que fazem semi-ensaios no resumo, não é? Fazem uma página inteira de resumo com citações, com bibliografia, com tudo, e tu só querias... Já me pediram para fazer assim. Não é, quer dizer, eu sei que depende das áreas, não é? Mas a dificuldade é fazer isso, não é? É fazer em poucas linhas aquilo que se quer dizer. Tiago, tu que vens das belas artes do cinema e tu diz-me, dá-nos conselhos para comunicar em Zoom. Como se vê, eu escolhi a minha luz toda errada, esqueci de todos os conselhos que dá para quem faz uma coisa de Zoom e pareço um animal enjaulado com um pôr-de-sol. Por isso, dá-lhe conselhos, tu que és das belas artes e do cinema. Para quem tem que trabalhar em Zoom, o que é que tem que fazer para não ficar como eu aqui, assim? Ora bem, não é de todo a minha especialidade, Marinela, desculpa que diga de uma forma frontal, não me preocupe com isso. Não, está bem, ótimo. Não me preocupe no sentido, a tua eliminação, tu estás mais tu preocupada do que eu. Uma coisa que é importante é o ângulo da câmera, ajuda sempre. Eu ter este ângulo, eu posso me aproximar e torna logo capta mais a atenção, é não estar sempre parado. Okay? Eu posso me aproximar, eu posso rodar, ou seja, um sítio onde possa tornar tudo mais dinâmico e não ser quase fotografias a mexerem os lábios. Isso ajuda a tornar tudo mais envolvente, vamos pôr assim. Exatamente. Mas iluminação é não ter luz de trás, que é para não ficar em contraluz. E pronto, e o pôr do sol é bonito, mas às vezes corre isso. Agora vou-te fazer uma pergunta mais séria, voltando um pouco também agora ao que estávamos a contar, quando nos estavas a falar de quando voltaste para a universidade, para a Faculdade de Engenharia para dar aulas. E uma das coisas que tu fazes com os teus alunos é preparar os teus alunos precisamente para desenvolverem projetos colaborativos, não é? E autossustentáveis, digamos assim, não é? Eu queria que nos falasse um bocadinho dessa tua experiência e do trabalho que tu tentas fazer com os teus estudantes. E de como isso pode ser útil para o futuro deles. Acho que a primeira coisa que eu gostava de falar, e os meus alunos, que um dia vão ser meus colegas, eu trato-os quase como colegas, porque acho que ao nível do doutoramento é importante que o aluno entenda que daqui a nada é colega, que está a trabalhar para isso.
É também importante dizer ao aluno que no o ano curricular de doutoramento, que as notas não servem para absolutamente nada no diploma final. O diploma tem aprovado, não aprovado, ou aprovado com mérito, ou seja o que for, mas que as notas do primeiro ano na carreira vão valer zero. Isto é importante. Porquê que é importante? Para lhes fazer ver que o objetivo deste ano curricular e o objetivo do doutoramento é sobre a prática, não é sobre os resultados. Se quiserem, é sobre um jogo que é infinito e não sobre um jogo que é finito. Quando é sobre os resultados, o jogo acaba e é finito. Quando é sobre a prática, é infinito. É uma experiência que vai ter impacto ao longo da vida toda. É um jogo que não acaba. É um desenvolvimento de uma prática que não acaba. Isto é algo que tento desmistificar as notas, que é para eles perceberem que comigo não estão a competir por notas e nem deve ser esse o objetivo. Estão aqui para praticar. Depois há a questão colaborativa. No programa doutoral em mídias digitais, onde eu tenho a felicidade de poder lecionar, é um programa multidisciplinar. Eu muitas vezes tenho em sala de aulas um psicólogo, um artista, um informático e por aí fora. Ou seja, é mesmo multidisciplinar. E eu aproveito isto para trabalhar aquilo a que eu chamo trabalhar a comunicação. E trabalho a comunicação em vários eixos. Eu acho que já vou chegar onde tu queres, Marinela, mas queria passar isto porque isto é muito importante sobre a comunicação. Tudo começa por controlar o diálogo interno. Inner dialogue, desculpem a falta, mas os estrangeirismos vão surgir. Controlling the inner dialogue. Isto porquê? O pior patrão que nós vamos ter durante a vida toda e que nos vai acompanhar a vida toda somos nós mesmos. Ok? Isto parece uma frase feita. Mas eu muitas vezes acordava às 2 da manhã e tinha o meu patrão a dizer-me esqueceste de fazer isto, fizeste mal aquilo, não vais conseguir. Constantemente. Acordava às 2 da manhã, eu estava a trabalhar a meio do dia e tinha essa vozinha aqui outra vez. E é muito importante nós começarmos por controlar esse diálogo interno. Desenvolver estratégias para confiar em nós próprios. Okay? A prática, focar na prática e não focar nos resultados, ajuda-nos a fazer isso mesmo. Okay? Ser agnóstico em relação ao resultado ajuda-nos a fazer isso mesmo. Acabamos por aprender a fazer e não é importante o que fazemos. Com os meus alunos, eu tento ensiná-los a pensar e não o que pensar. Não vou com matéria mais sobre o processo. E este personal assessment, né, que nós temos que fazer, que é preciso fazer para controlar um diálogo interno, começa por um processo de confiança, mas também de honestidade. E eu ponho mesmo perguntas para responderem individualmente, que eu pus a mim próprio, que é: que recursos é que eu estou disposto a alocar para esta disciplina? Recursos próprios. Quanto tempo é que eu estou disposto a dedicar a esta disciplina? O que é que eu quero que aconteça? Qual é a minha ambição? Pode ser muito diferente a ambição. A ambição pode ser só aprovar, pode ser ganhar um prémio, pode ser escrever um artigo, pode ser publicar. Há muitos tipos de ambição. Mas é importante, desde o início, estabelecermos estas boundaries, estas fronteiras. Termos as peças do puzzle do que vai ser a nossa participação. E neste personal assessment também ajuda, e aqui é uma parte um bocadinho mais que eu aprendi de muitas sessões de psicoterapia, ajuda a fazer um diário. O problema dos diários é que agora tenho que escrever um diário, agora tenho que escrever, o que é que eu escrevo? Mas se nós tornarmos isto de uma forma metódica e processual também, e se tivermos campos que temos que preencher, com o tempo permite-nos encontrar padrões e ser capazes de fazer aquilo que é muito importante, que é self-regulate emotions and create self-awareness. Quais são os campos que eu utilizo? Hoje fiz, hoje senti, hoje quis. Preenchendo estes campos repetidamente, permite-me, quando eu estou num período em que não estou em que o diálogo interno não está a ser tão pacífico, permite-me olhar para trás e ver períodos onde esteve bem. E o que é que eu estava a fazer? E se calhar identifico
rotinas que deixei de fazer porque a vida é assim, de repente coisas que funcionavam, nós nem nos apercebíamos que eram tão importantes e deixamos de as fazer. Portanto, desculpem, eu estou a divagar um bocadinho, mas este primeiro é o bloco, Control Your Inner Dialogue, para depois improve how you communicate with your team, comunicação de grupo. E aí há uma ferramenta, mas primeiro é preciso sermos realísticas, definir os nossos objetivos muito bem e cuidar de nós próprios. Se essa base não estiver definida, o resto não vai correr tão bem, é certo. A seguir vem o trabalho colaborativo. Eu tenho usado um canvas, que é uma matriz com 4 quadrantes e no meio um botão vermelho. Um dos quadrantes tem quais são os traços, os perfis, as características que eu aprecio mais nas pessoas com quem trabalho. Outro quadrante estes são os tipos de assuntos, coisas, o que seja, que podem contar comigo sempre. Okay? Outro quadrante eu prefiro que comuniquem comigo da seguinte forma. Isto pode ser ao nível dos canais, eu prefiro que me comuniquem por mensagem, porque eu não tenho tempo para falar ao telefone. Como pode ser, eu prefiro que me liguem, porque eu por mensagem não percebo bem o que me estás a dizer. Parece absurdo, mas isto é essencial. Porque se todos começamos a comunicar num chat do WhatsApp e há pessoas que não gostam disso, estamos logo a criar uma barreira para que essa pessoa possa trabalhar bem em equipe. No botão do meio, o que nós temos é... Não, ainda me faltava um quadrante. No outro quadrante é aquilo que acontece e que me põe piurso. Gets on my nerves. Que me põe mesmo, que me tira do sério. Também é importante nós definirmos para os outros. Se isto acontecer, eu perco o controle emocional e fico mesmo afetado. No botão do meio é em que situação é que vão encontrar a melhor versão de mim mesmo, em que eu estou mesmo incrível. E dar exemplos. Depois de cada um preencher isto, conversam entre equipas sobre o que escreveram. Isto é essencial ainda antes de se começar a trabalhar. É importantíssimo. Estes 2 passos não posso viver sem eles. E acho que são ferramentas, lá está, é prática. Porque nem sequer estamos a falar do que vamos fazer. Estamos apenas a falar de como é que vamos construir, como é que podemos construir juntos. Depois, e voltando à questão, Marinela, e desculpa se me afastei um bocadinho da conversa, mas voltando à questão de colaboração, já falei, autofinanciar-se. Okay? Eu lanço o desafio que é, vocês têm que criar um projeto colaborativo em que nós vos vamos dar financiamento, vocês têm aqui X, mas o objetivo é que vocês também consigam encontrar financiamento para tornarem o projeto maior. Okay. O ano passado, os alunos foram desafiados a criar um evento de comunicação de ciência, porque depois eu também trago os meus interesses para a sala de aulas, naturalmente. Tenho esta parte de procurar os meus acólitos, não é? Faz parte. Criarem um evento de comunicação de ciência, e eles queriam criar uma hackathon também de 5 dias, à semelhança do Emergence, com uma componente de palestras, uma componente de desenvolvimento. Muito bem. Então, como é que vão financiar? Fizeram um orçamento, obrigo sempre a fazerem um orçamento detalhado, quais são os custos esperados. Eles tinham custos que eram de... Vamos lá ver. Eu acho que eram 6.500 euros de custos para o evento total. O que para a dimensão que eles tinham parecia ajustado. O dinheiro que eles tinham do programa doutoral era apenas de 3.000 euros. Muito bem. Agora, como é que nós conseguimos encontrar autofinanciar? E é todo um processo, voltando ao início da conversa, de ensiná-los a comunicar com instituições. É todo um processo de prática. Vão receber muitos nãos, mas o importante não é o não que recebem. Estes testes são essenciais para mais à frente conseguirem ter um sucesso. Mas, ao início, claro que o receber um não custa sempre. Mas se nós olharmos para o objetivo, não é sim ou não. O objetivo é eu aprender. Então, eu faço o teste, começo, aprendo, volto para a próxima iteração,
reformulo a minha comunicação, vou para a segunda tentativa. Então, criamos aqui um processo iterativo de aprendizagem. Os alunos, ao entrarem neste loop de construir, medir, aprender, e este é o processo, conseguiram superar a frustração e superar as expectativas. No final, fizeram o evento que queriam, conseguiram fazer uma gestão do orçamento incrível, porque tinham orçamentado 6.500 euros e conseguiram fazer o orçamento por 2.400, porque arranjaram não só parceiros financeiros, mas também parceiros de serviços, portanto os custos diminuíram, e angariaram um total de 6.500 euros. Portanto, deixaram um superávit, angariaram um total de 4.800 euros, deixaram um superávit de 4.000 euros no doutoramento. Deu lucro para o projeto. Nem sempre vai correr assim. Nem eu estou, este ano, dei esse exemplo aos meus alunos deste ano e disse, mas o objetivo não é conseguirem superar isto, o objetivo é vocês fazerem o processo. Vamos embora, vamos fazer outra coisa, eu não quero repetir isto. Vocês são pessoas diferentes e o grupo é diferente. Mas isto vem, de alguma forma, valorizar o que é um processo de aprendizagem, que, como não esteve focado no resultado, esteve focado em, sempre que eu sou não, estou a aprender e estou a aplicar, em que a forma como os alunos tiveram que comunicar com a angariação de participantes, portanto, tiveram que comunicar com os participantes, tiveram que comunicar com fundações para financiamento em efetivo, tiveram que comunicar com parceiros, como restaurantes, para catering, para financiamento a nível da comida. Tiveram que comunicar com empresas, porque conseguiram apoios de empresas. E com isso, ao comunicar com empresas, aprenderam que tinham que reestruturar o projeto todo para poder ser apelativo a uma empresa. Não sei o que dizer mais, desculpa, Marinha. Não, mas isso é um bom exemplo. Estou a pensar, por exemplo, tu estás a dar o exemplo de um hackathon, mas nós podíamos falar de um grupo de estudantes de doutoramento ou que tenha acabado o doutoramento, tanto faz que queira fazer um congresso, por exemplo, não é? E se queres organizar um congresso, não é? Tens que saber fazer todas essas coisas, tens que saber tratar da parte do programa social, tens que saber organizar, não é? Organizar o congresso, organizar a parte das refeições. E tornar a iniciativa sustentável. Tens que aprender a publicá-la. Obrigado por... Este ano não vamos ter uma hackathon, os alunos não estão interessados. Os alunos estão interessados em fazer mais um modelo de congresso, mais uma lógica de publicações, muito bem, mas mantém-se o desafio. Criar uma iniciativa sustentável, aprender a colaborar numa equipa multidisciplinar e criar uma iniciativa sustentável. Esta prática pode ser replicada nas próprias investigações ao longo do doutoramento e depois do doutoramento. Nós vimos o artigo que saiu a semana passada no Público, de uma colega nossa que desancou na FCT, não sei se leram esse artigo. Sim. E eu não demonizo a FCT, mas simpatizo com a colega porque já estive aí. No entanto, eu também critico a falta de autonomia dos investigadores em não dependerem da FCT. Quanto menos nós dependermos da FCT, menos poder eles têm. Que a FCT exista para financiar coisas muito grandes, eu percebo. Nós, os pequeninos, os individuais, se não nos juntamos para criar os nossos projetos e autofinanciá-los, vai ser cada vez mais difícil conseguirmos o financiamento da FCT, porque a taxa é 5%. Eu não quero estar nesse jogo. Eu prefiro estar em jogos em que as probabilidades são melhores. Se vos dissessem que querem apostar 1.000 euros nisto, a percentagem é 5%, vocês faziam? Não. O meu tempo vale isso. Portanto, é um bocadinho uma lógica mesmo analítica de percentagens. Eu não vou apostar o meu tempo numa coisa que a probabilidade de sucesso é 5%. Eu prefiro trabalhar em algo numa equipa em que se calhar estou a criar já alguma coisa mais tailor-made, customizada para outras entidades, seja públicas, seja privadas, seja fundações, seja o que for. É encontrar oportunidades, João. Queria, só porque estás a falar num assunto que eu sei sobre que tens muito a dizer, não é? Que é uma coisa que é a distribuição do risco, não é? Nós falamos disso, mas uma coisa que nos disseste foi que achaste que, a propósito desses 5%, não é? Que não devemos estar só a depender às tantas
de conseguir financiamento assim, dessa forma, não é? E uma coisa que tu nos disseste numa das conversas que tivemos foi que este teu sucesso no campo da publicidade é uma das áreas, não é? Que tu tentaste depois, em que, no fundo, aplicaste o conhecimento que adquiriste ao longo do doutoramento, não é? Uma das coisas que nos disseste foi, não é? No fundo, fazer valer esse facto de que temos massa cinzenta que queremos pôr ao dispor dos outros, não é? De identificar necessidades das empresas, etc. Sim, João, desculpa interromper, mas para não perder essa ideia da gestão do risco, é de facto alguma coisa que eu queria lançar. E não tanto focar na minha experiência, mas mais até tratar isto de uma forma mais abstrata. É muito importante nós medirmos bem, ou seja, vamos usar uma expressão bem coloquial, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Nós, se investimos todo o nosso tempo e toda a nossa ambição apenas numa candidatura à FCT, cuja percentagem de sucesso é 5%, não me parece a mim uma distribuição do risco inteligente. Porque o risco de ter dedicado todo o meu tempo a isso e não conseguir é muito alto. Uhum. Portanto, a pergunta, o desafio que eu lanço é que outras coisas é que poderíamos estar a fazer, não estou a dizer para deixar de fazer isso, que de outra forma é que podemos distribuir, que outros ovos, que outros cestos é que podemos ter, que outras sementes podemos plantar, para mais à frente colher, enquanto não conseguimos realmente o que queremos. O meu exemplo, eu quero entrar para os quadros de uma universidade e deixar de ser pessoa convidada. Eu preciso disso. Porque eu amo dar aulas. É mesmo alguma coisa que é das profissões que eu tenho que me dá mais prazer. Eu, para fazer isso, preciso publicar. Porque é assim que eu sou medido. Mas eu, para publicar, preciso de estar inserido na investigação. Eu, para estar inserido na investigação, hoje em dia, estou a lutar pelos 5%. Por essa margem. Portanto, eu tive que estar em paz comigo próprio, que essa ambição que eu quero vai ter que ser a prazo. Porque eu não vou conseguir, eu não posso ficar sem receber dinheiro, eu não posso estar num contrato precário e daqui a 6 meses deixar de ter contrato. Eu tenho 40 anos, eu não posso estar a viver nesse jogo. Eu tive que criar alternativas que me permitam continuar a ser professor convidado, com a precariedade que isso também é, abrir oportunidades de colaboração para poder publicar, passo a passo, com tempo, mas ao mesmo tempo estar a garantir a minha qualidade de vida, estar a garantir a minha sustentabilidade e ao mesmo tempo estar a adquirir experiências que depois vão alimentar a minha capacidade criativa de gerar inovação na investigação. Se nós ficamos focados nos 5%, no resultado apenas de uma candidatura, isso é o 100% do que nós fazemos, é normal que a prática não valorizemos a prática. O que eu valorizo hoje em dia é... Eu na publicidade trabalho com 2 monstros do humor e da criatividade. Portanto, o que eu aprendo, nem que seja do ponto de vista de postura e experiência, não é quantificável. Okay? Estou exposto a essa realidade, o que me traz muitos benefícios para as outras esferas. O Emergence Hackathon, que é um dos bebés que eu tenho, que também adoro, é um projeto que não tem muito, como ele existe de comunicação de ciência, não tem muita escalabilidade. É o que é. Acontece quando acontece, mas não é disso que eu vou garantir a minha sustentabilidade. Mas é daí que eu vou criar sinergias incríveis com profissionais e com colegas, como criei com o Marinelo. Okay? Se não é o Emergence a proporcionar-me isso, não consigo. Portanto, o Emergence não serve a minha necessidade de sustentabilidade, serve a minha necessidade de expandir a minha rede de like-minded people. E, ao mesmo tempo, implementar os meus métodos pedagógicos, aquilo em que eu acredito.
Okay? Serve quase como tubo de ensaio para o que eu depois faço em sala de aulas e vice-versa. A sala de aulas, o ser professor, permite-me fazer o que eu gosto, permite-me estar ligado à academia sem ter que estar a fazer investigação, porque não tenho essa oportunidade, o que me permite estar de alguma forma state of art. Porque trabalhar na academia, nós temos que estar sempre em estado da arte. Trabalhar junto a investigadores, eu estou constantemente a aprender com os meus alunos. Constantemente. Constantemente eles estão a abrir horizontes, em vez de fechar. Portanto, é nesta distribuição de risco que eu também acabo por ganhar experiências diferentes que uma só nunca me daria. E com isso, alimentar todas as outras. O João dizia que eu no mundo empresarial, ou no mundo da publicidade, levo a massa cinzenta da investigação. Claro, foi isso que me fez conseguir essa posição, foi a massa cinzenta. Mas agora para o mundo da academia, eu levo se calhar esta experiência, esta postura, esta confiança que só adquiri estando daquele lado. Sim. Portanto, serem capazes de distribuir o risco, lançar várias sementes, plantar várias sementes, sempre alinhadas com esse personal assessment que têm que fazer, do que querem, do que estão dispostos a fazer, do que procuram, do que não querem, para não se verem forçados a fazer coisas que não querem, que já me aconteceu também. É essencial, esta distribuição de risco é essencial para qualquer aluno de doutoramento, no final do doutoramento, ter oportunidade de continuar a ter sustentabilidade. Porque nós acabamos o doutoramento e a maior parte de nós o contrato acaba. E bem-vindo outra vez ao faroeste, em que é dar uns tiros e ver se acerta. É verdade. Não é verdade, mas eu acho que tu nos deixaste bastantes bons conselhos. Acho que é fundamental fazer o autoexame. Eu concordo absolutamente contigo. É fundamental fazer esse autoexame, de termos bem a noção do que nós queremos, para onde queremos ir, o que estamos dispostos a sacrificar, não é? Para fazer isso. E depois traçar alguns objetivos que nunca são de linha reta, não é? Eu conheço muito poucas pessoas que fizeram uma linha reta, e as que fizeram uma linha reta normalmente apareceram-lhes muitas curvas depois, não é? Eu acho que não é possível, eu acho que as pessoas ou se perdem antes ou se perdem lá para a frente, ninguém faz uma linha perfeita, certíssima, não é? Há sempre, a vida é mesmo assim, não é? É mesmo cheia de desvios e que normalmente são extremamente enriquecedores. Tiago, nós como o tempo foi passando e nós estávamos aqui a conversar mais uma hora, mas eu não sei se tu queres mesmo assim pensar em dar alguns conselhos finais. Como nós somos mais da área da literatura, não é? Embora nós os dois, não é? Mas eu espero que o nosso público seja de várias áreas, não é? E, portanto, não tem que ser nada absolutamente direcionado para nós. Conselhos gerais que tu achas que vale a mesma pena, não, para além de todos aqueles que já nos deste, mas vamos imaginar que esta era a tua última aula da tua turma e tu tens 3 conselhos para lhes dar para a vida, para eles não se esquecerem disso, que isto é fundamental não esquecer isso. Sim, é um bom desafio. Acho que o primeiro é para pensarem porquê ter medo. Porquê ter medo de arriscar? Porquê ter medo de sair da zona de conforto? Porquê ter medo? Há uma frase do Mark Twain que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo dizer. I'm an old man who has known a great many troubles, most of which never happened. Muito boa essa. Muito boa. E eu gosto muito desta porque sempre que eu fico com ansiedade do resultado, com medo de não conseguir, eu penso, estás a ter medo para quê? Nem sequer fizeste. Isso é só um bloqueio. Foca-te na prática, foca-te em fazer. E aqui vem o outro conselho que eu acho que poderia dar, que é a única forma de aprender é fazer. Nós nunca vamos aprender a ser mais do que somos se não arriscarmos e fizermos. E fazer sem saber o que estamos a fazer implica que vamos falhar. Portanto, é preciso saber lidar com o falhanço. E acho que o processo, eu tenho falado muito em processo, em prática. Há outra frase que eu gosto muito que é practice or process saves us from practice saves us from the poverty of our intentions.
Okay? Deste bad feedback que nós damos a nós próprios constantemente. E é na prática, no não ter medo, do identificar isto é um medo de algo que ainda nem aconteceu, portanto é absurdo. Acho que é muito importante. Podia só deixar outra frase do Michael Jordan, que é: como é que eu vou ter medo de falhar um lançamento se ainda não lancei? Isso foi grande parte do que fez dele grande. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que o Michael Jordan, o melhor de sempre, a percentagem de acertos dele é de 33%. Pensem nisso. Portanto, o sucesso é feito não conseguia financiamento da FCT, então. O sucesso é feito de esforços. Muito obrigado pelo convite. Sério. Obrigado por me ouvirem. Eu falo muito. Espero ter contribuído para a audiência, ter acrescentado alguma coisa de útil para quem nos está a ouvir. Sempre um prazer conversar convosco. Tiago, às tantas, se não te importasses, só víamos se está alguém no canal do YouTube que queira fazer alguma pergunta. Adorava. Vamos ver. Portanto, deixamos esse convite às pessoas que nos estão a ouvir agora, se quiserem escrever uma pergunta para o Tiago. Se não, vamos nós falando só mais um bocadinho, talvez até 7h05, 7h10. Ver se entretanto aparece. Um truque para o Zoom, Marinela. Acender as luzes quando fica escuro. Exato. Sabes que eu sei, não, sabes que na realidade o truque mesmo é pôr um candeeiro atrás do teu ecrã, só que eu esqueci-me do meu e agora tenho que ir acender as luzes, esqueci-me completamente e agora tenho que encontrar um interruptor para acender a de cima, que não vai funcionar, mas eu vou tentar. Eu em casa ainda nem sequer tenho candeeiros, ainda estou assim com lâmpadas, vim de Lisboa, ainda estou em construção. Os candeeiros são sobrevalorizados. Que interessa, não é? Que interessa. Lâmpada. Olha, João, não sei se tens alguma pergunta, só eu queria só fazer uma pergunta ao Tiago, que era uma das coisas que o João falou logo no início, que nós acabamos por não abordar, mas talvez pudéssemos ainda abordar num instantinho. Nós estávamos a pensar na questão da internet e de hoje em dia ser tão importante a internet também para a divulgação do trabalho das pessoas, e às vezes há aquela ideia de que é absolutamente importante estar no Facebook ou então ter uma página na Academia Edu, não é? Na Academia Edu, dizer isto assim, não há português, não é? Todas essas coisas, claro que são importantes, mas também requerem estratégia. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Lembro que nós tivemos uma conversa incrível sobre isso. Eu acho que não consigo reproduzir, mas a minha opinião é que não temos que estar todos na internet. Não temos que ter todos redes sociais. Aliás, a maior parte das pessoas que tentam utilizar as redes sociais como forma de autodivulgação não o fazem da forma correta. Okay? Existe aqui mesmo na forma como veem o que é a internet. A internet não é aquilo a que nós chamamos... Eu não acredito que a internet isto é discutível na literatura, vamos por assim. Eu sou do lado que não acredita que a internet é um mass media, um mídia de massas. Acho que não existe um mass medium novo desde a invenção da televisão. Okay? A internet, para mim, é um micro-mídia. Aliás, é o mídia desenvolvido mais fantástico do ponto de vista micro. Porquê? Porque nos permite chegar exatamente a grupos específicos de pessoas. Significa que temos o luxo de dizer o que eu estou a comunicar é para estas pessoas e não é para as outras. Um medium de massas como a televisão comunica a mesma mensagem para todos. Portanto, é importante olhar para a internet de acordo com esta lógica de segmentação. E para isto, quando nós estamos a tentar usar a internet para divulgar o nosso trabalho, para nos promover, até para arranjar um trabalho, seja o que for, a primeira coisa a responder é: para quem é que eu estou a comunicar? É a definição da audiência. Para quem eu estou a comunicar, vai obrigar-nos também a definir em que canal é que eu vou comunicar. Se eu quero comunicar se eu quero comunicar com pessoas muito jovens, se calhar tenho que comunicar no TikTok e tenho que olhar para o TikTok. Okay? Se eu estou a comunicar com a geração do meu pai, 75, 70 anos, se calhar tenho que ir para o Facebook.
E mesmo a forma como eu vou escrever, como eu vou comunicar, ou o vídeo que eu vou fazer, ou a fotografia que eu vou colocar, tem que ser diferente e adequada a essa audiência, a quem é essa audiência. E depois é importante saber, antes de nos pormos a comunicar, o que é que eles não podem viver sem. Ou seja, as necessidades deles, aquilo que eles gostam mesmo, aquilo que eles estão sempre a consumir. Olhar para isso e estudar porque é que isso é um sucesso dentro desta audiência. E com isso retirar, não é fórmulas, mas é parâmetros, é variáveis. Que se utilizar, a percentagem de ter sucesso aumenta, ou o risco de não ter sucesso diminui, vamos por assim. Quais são os conteúdos como é que eu vou ajudar esta audiência? Que serviço é que eu estou a proporcionar? Como é que eu vou criar uma relação com estas pessoas? Quem é que eu estou a comunicar? E depois há aqui outra coisa. A internet não é baseada em comunicação, em enviar mensagens. A internet é um meio de relações, de criar relações. Se nós nunca não conhecemos ninguém, não comentamos, não interagimos com ninguém. Eu uso muito o LinkedIn. Se eu no LinkedIn não dou os parabéns às pessoas, se eu não ponho lá, se eu não comento quando fazem perguntas, se eu não crio relações, quando eu for publicar, o meu reach, o meu alcance, a probabilidade é que seja zero. Portanto, comunicar no mundo digital é estabelecer relações que, se pensarmos, é o mesmo que na vida real. Sim. Se eu chegar à beira de uma pessoa que não conheço de lado nenhum a dizer, olha, o senhor devia fazer isto. Quem és tu? Mas se eu já tiver dito anteriormente, olha, o senhor, adorei o que disse, acho que tem mesmo razão. Próxima vez que eu ouvir e disser, olha, mas sabe, eu pensei melhor e se calhar isto era mais adequado. Aqui já estou a criar um diálogo, porque já há uma relação. Se eu me puser a declamar no meio da rua, isso era no tempo da Roma Antiga, em que as notícias se liam declamadas. Agora é tudo à base de uma conversa, de uma relação. E este é um passinho que dá muito trabalho. Definição da audiência, criar. Portanto, para estar nas redes sociais, ou se vai estar como deve ser, ou então, ou se vai comunicar de acordo com este processo, como deve ser, ou então, vamos assumir que somos apenas voyeurs e que estamos lá só para ver o que os outros fazem, o que os outros publicam. Porque senão, se é simplesmente para agora tenho e vou mandar, vou declamar alguma coisa, pá, não o faço, porque as pessoas não querem saber. Sim. Não, tu sim, disseste-nos, já não tinhas dito isso na conversa que nós tivemos, não é? Disseste que eu achei isto muito interessante, não é? Que a maior parte dessa comunicação é spam, não é? Ou seja, passa completamente ao lado das pessoas. Isso acontece muito, mesmo na academia, na universidade, mesmo na forma como as pessoas divulgam às vezes os eventos, depois esquecem-se de às tantas não tivemos muita gente depois, porque lá está, não chegou onde devia ter chegado, às tantas. Como tu dizes, não é? É uma questão de publicidade também, de fazer bem. É autopromoção, que não tem mal, é autopromoção, não tem mal. Mas a publicidade funciona porque é extremamente metódica. Claro. A publicidade não é wishful thinking, não é de fazer isto para ver se funciona. Há toda a pesquisa, há toda a elaboração de perfis de consumidores, o target, um estudo do target, o que é que eles gostam. É tudo estudado para definir uma mensagem que os obriga a consumir, a comprar alguma coisa que eles não precisam. Isto não é fácil de fazer. Motivar as pessoas a comprarem coisas que não precisam, isto não é assim tão simples. Portanto, existe a comunicação tem muita investigação para sustentar a sua eficácia. E na publicidade isso é latente. Na boa publicidade, vamos por assim. Sim. Fechamos aqui, Mariana. Acho que já passa um bocadinho das 7. Acho que estamos a agradecer ao Tiago mais uma vez. Obrigadinho, Tiago. Acho que foi muito útil. Muito obrigado pelo convite que trouxeste. Sim. Foi muito bom, obrigada, Tiago. Eu acho que não tivemos audiência, que eu consegui afugentar todos logo no meu monólogo inicial, mas pronto, pode ser que vão lá visitar. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Eu acho mesmo que o teu percurso é mesmo muito interessante, Tiago, precisamente por causa disso, porque não há receitas, não é? Não há uma receita para que as coisas corram bem ou para que nós consigamos chegar onde queremos. Às vezes nós partimos a achar que queremos chegar a um sítio e vamos chegar a outro e até somos muito mais felizes lá, não é? Eu acho que é interessante as pessoas também conhecerem histórias de outros colegas que
que tem todas esta diversidade de valências, quer dizer, que nos vão enriquecendo e que é importante fazer esse caminho, não é? Isso é extremamente interessante. E tu és bom comunicador, por isso foi ótimo ouvir-te. Muito obrigada. Obrigado. Quem é que nós Obrigado. temos na próxima sessão, João? Sim, queria dizer só aos nossos ouvintes que aqui na Castão que vamos ter na próxima sessão o João Pedro Cachopo, da Universidade Nova de Lisboa, que é especialista em cinema e música, musicólogo, mas faz pontes com o cinema. E vem cá, acima de tudo, falar-nos no concurso Marie Curie, que ele ganhou precisamente com um projeto interdisciplinar sobre cinema e ópera. Não é? Portanto, ele vem cá falar-nos disso um bocadinho e também tem agora um livro muito interessante e que tem tido muita atenção sobre a exibição de arte em tempos de pandemia. Não é? Portanto, também muito interessante. E tem um percurso também ele muito, muito peculiar. Pronto, até à próxima, toda a gente, e cá vos esperamos daqui a um mês, no dia 19. Obrigado, Tiago, mais um bocado.